O diagnóstico que a gente faz de imediato é que este modelo de pesquisa que a gente chama de não pesquisa é a pesquisa hegemônica na área do direito. É a pesquisa que se encontra mais claramente presente na produção da área, tanto na produção da pós-graduação, como, enfim, nas reflexões realizadas no âmbito da área. Ela é uma produção essencialmente pragmática, né? Com uma larga ausência de teoria, né? Que propicia, né, uma enorme confusão entre pesquisa acadêmica e prática jurídica. Embora a gente ache que já está superado, né, o argumento que várias vezes a gente ouvia de que uma peça processual representaria uma atividade de pesquisa, de que, né, em várias circunstâncias eu vi o magistrado afirmar que a sentença é uma produção de pesquisa, etc. A gente partiu do pressuposto de que esse tipo de argumento já estaria superado. Mas, independentemente dele estar superado, né, a gente observa que a produção hegemônica ainda é uma produção de articulação que confunde prática com pesquisa acadêmica, né, de prática jurídica com pesquisa acadêmica. Né? É bastante comum no processo de discussão de um projeto de mestrado, de um projeto de doutorado, né, o candidato chegar com um argumento que é muito mais um argumento praxista, no sentido de construir uma resposta dizendo meu argumento, minha ideia é mais correta do que aquilo que está sendo feito na prática, né, do que uma construção de um trabalho hipotético, de um argumento para buscar pensar num processo de demonstração. Né? Eu me recordo, por exemplo, de um candidato que chegou dizendo que o grande justificativo, o grande sentido que ele tinha para poder fazer trabalho de mestrado era que ele queria mostrar que o que os juízes fazem no âmbito da desconsideração da personalidade jurídica era um abuso, era um absurdo, né? Ou seja, não tinha hipótese, não tinha o que tem é uma articulação com o mundo da prática para poder produzir alguma coisa que vá ser instrumentalizada, que vá contribuir para aquele cotidiano coerente. O que talvez tenha de interessante ao perceber isso, ou que chama a atenção ao perceber esse elemento específico, né, é que essa perspectiva talvez ajude a explicar o que é o grande problema da docência jurídica. Né? Por que é tão difícil, é quase impossível, ou a gente tem a sensação de uma quase impossibilidade de uma institucionalização da lógica de uma docência jurídica, de uma profissão construída a partir de uma dedicação exclusiva. Né? O exemplo mais galhofeiro que eu consigo imaginar é o famoso papo do aluno que chega e pergunta, né, você já deve ter ouvido 18 mil vezes esse brincadeira, o aluno que pergunta, professor, além da aula, o senhor também trabalha ou o senhor só dá aula? Só dá aula. Né? Então, ou seja, o fato dessa produção ser a produção hegemônica talvez ajude a compreender por que a docência jurídica ela é essa lógica marginalizada em que quem vai entrar numa dinâmica de dedicação exclusiva, quem vai fazer da docência a sua profissão, é meio que taxado como, esse é um doido à parte, né? Deixa ele ali no canto, não vamos mexer com ele não, vamos deixar ele fazer o trabalhinho dele, está tudo bem, a gente toca aqui a vida. Né? Então, esse modelo hegemônico é o que a gente parece não querer fazer, ou que a gente está sinalizando, dizendo, se for para pensar pesquisa em direito, para a gente começar a pensar pesquisa em direito, a gente tem que romper com esse modelo hegemônico, a gente tem que ir além desse modelo de uma não pesquisa. Né? E pensar, então, na pesquisa, possibilitaria, né, trabalhar, a gente chamou de as duas vertentes da pesquisa, seja uma pesquisa filosófica ou uma pesquisa empírica. Né? Qual é a porta de entrada para falar sobre a pesquisa filosófica? Né? A pesquisa filosófica, né, e muito em consonância com um diagnóstico feito no âmbito das pós-graduações nos anos 90, né, e particularmente no início dos anos 90, era de que faltava filosofia do direito nas pós-graduações em direito no Brasil. Né? E a consequência desse diagnóstico é que dos 70 cursos de pós-graduação que a gente tem, 50 cursos de mestrado e doutorado que a gente tem, 69 oferecem uma linha de concentração em hermenêutica.
né? Tem toda uma demanda que foi construída a partir de um diagnóstico nos anos 90, de que era fundamental investir em filosofia do direito, né? Que permitiu, né, o avanço, uma reflexão sobre a pesquisa, mas que, na nossa análise, nossa percepção, não chega a enfrentar a questão sobre a possibilidade de uma ciência do direito, né, de uma reflexão sobre a viabilidade de uma ciência do direito. Sem entrar nesse aspecto específico, né, o que eu queria assumir, o que eu queria propor aqui como um axioma para esse debate, que a gente aceitasse como um truísmo, né, é a ideia de que a gente está assumindo, a gente vai aceitar que é possível sim uma ciência do direito com caráter normativo. Né? Ou seja, a gente vai aceitar essa referência e, ao aceitar essa referência, a pergunta que a gente deve se fazer é qual seria então o objeto dessa ciência do direito. Que tipo de objeto a gente deve enfrentar, que tipo de objeto a gente deve trabalhar. Na construção que a gente faz, a imagem que ficou, a ideia que fica aqui claramente, são dois objetos possíveis. Ou eu posso trabalhar o direito que é, ou eu posso trabalhar o direito que deve ser. Se eu trabalhar o direito que é, né, ou seja, se eu me limitar à primeira hipótese, né, o que vai se revelar problemático, né, nos parece ser problemático, é que a gente vai enfrentar dificuldades para explicar a natureza normativa do raciocínio jurídico. Né? Embora a gente não tenha nenhuma dificuldade, né, não tenha nenhum problema, nenhum grande problema de método, porque o método vai ser essencialmente interpretativo, vai ser essencialmente hermenêutico. Ou seja, a gente vai ter um objeto, né? Um objeto que é construído a partir da ideia de que é o que deve ser, né? Com um método interpretativo que não suscita grandes problemas, mas com uma enorme dificuldade para tentar, né, enfrentar e decodificar essas questões no cotidiano. Ao passo que, se eu assumir o direito que é, né, se eu trabalhar com a ideia que é, do direito que é, eu vou ter uma grande dificuldade na questão normativa, ou seja, de definir o meu objeto, mas, por outro lado, me abre um leque de possibilidades de método, né, ou seja, um caráter interdisciplinar, que vai me abrir, me possibilitar pensar em diferentes portas de entrada para enfrentar essa pesquisa, né, para fazer essa pesquisa. Entre essas duas portas, uma que definiu um objeto que eu deveria ser, que me facilita em termos de método, mas que me propicia uma grande dificuldade por conta da explicação, da demonstração, e outra que vai me propiciar uma porta de entrada mais objetiva, que vai me propiciar um leque de métodos possíveis muito maior, né? E que, de certa forma, vai me ajudar a compreender esse objeto, é que a gente vai fazer as nossas escolhas, a gente vai efetuar a interlocução com a realidade, ou seja, como é que a gente vai definir o que a gente vai desejar fazer no campo da pesquisa, especificamente na pesquisa empírica. A percepção de que existe essa dupla possibilidade fez com que a gente pudesse sair de um gueto, ou seja, só quem está de fora, olhando para o direito, é que consegue produzir as suas explicações, e começasse a produzir internamente, ou seja, começasse a produzir no âmbito do próprio, né, da própria área do direito. E como é que essa pesquisa, então, ela acaba se desenvolvendo? Como é que a gente chega na empírica? Né? A gente, na tentativa de reflexão que a gente constrói, a pesquisa empírica em direito, ela se torna um espaço de concatenação entre a linguagem, entre o linguajar jurídico e a sua apreensão empírica, né? A apreensão empírica dos fenômenos. Como é que eu articulo, né, o espaço
da dogmática, do espaço norma, né, da linguagem jurídica, com a apreensão dos fenômenos. Como é que a gente pode fazer isso? Né? E aí, a gente caminha, né, no texto para poder oferecer levantar uma série de questões que estão, já foram até antecipadas hoje na palestra da manhã, quando o Álvaro Pires fez a referência à descoberta dele do texto do Luciano Oliveira, né, quando ele vai chamar a atenção do nome Fire do Código Candurário, e que o Luciano mapeia uma série de problemas que a gente observa, o evolucionismo, o historicismo, o manualismo, o reverencialismo, né? Essencialmente o que a gente vai tentar chamar a atenção é que, para ir além numa pesquisa empírica, né, a gente precisa oferecer respostas concretas, respostas fortes para duas questões atuais. Quais são essas duas questões e que nos parecem assim, constituir a agenda epistêmica para desenvolver o que a gente está aqui se propondo, né? Quais são essas duas questões? O domínio da técnica e a postura científica. O que eu quero dizer com cada uma delas? Né? O domínio da técnica, né, me parece essencial, que a gente tem que enfrentar de uma vez por todas e acabar, tentar eliminar, é encerrar com o voluntarismo que a gente observa na área da pesquisa empírica.